Estamos começando aqui mais um Mococa em Foco. Dessa vez eu estou aqui com a Fernanda Prates. Ela é professora de inglês ou teacher também aí. E ela é proprietária também da escola de inglês English for You. É isso mesmo, É Fernanda? isso mesmo. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, tá? Agradeço seu tempo que você dedicou aqui com a gente. Vamos bater um papo bem legal aqui. Ah, imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer E, vir na Fer... casa do meu student. então. Eu até preciso pegar umas sacadas com você, sabe? Porque o inglês, pra mim, assim, ainda é um desafio, né? Eu tenho 31 anos ainda. Ali, mas ainda enroscado é o inglês do turista, né? Falando assim. Mas Aham, depois a gente vai. Quero explorar um pouco aí de dicas que você pode passar aqui pra gente. com certeza, é. E, Fernanda, me fala assim, como que você entrou nesse mundo dos idiomas, né? É uma coisa que eu acredito, eu, por exemplo, sou do mundo tech. Eu fui ali nos 8 anos, conheci o computador, comecei a gostar e tudo mais. Mas como que foi pra você, assim, essa jornada do idioma? Eu, assim como você também, comecei, a gostar do idioma muito jovem, e sempre tive curiosidade e na minha época, assim, não tinha muitas fontes, né, então eu usava ali o que eu conseguia, pra aprender algumas palavras, aí depois eu pedi para o meu pai, para ele me pagar um curso de inglês, né, e aí eu escolhi a escola que eu me identificava mais, e lá eu fiquei, dos 13 até inclusive, trabalhei na escola, cresci muito, aprendi demais, sou muito grata a essa escola, e foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Legal. E aí você sempre morou em Mococa? Você é de Mococa mesmo? Sim, eu sou daqui, né, sou crescida e criada aqui, Sim. passei um ano e pouquinho nos Estados Unidos, que foi assim, né, outro marco muito grande Qual na minha cidade você vida. ficou lá? Eu fiquei em Stafford, 45 minutos de Washington, D.C., né, Hum. da capital dos Estados Unidos, então ali eu ficava bem perto de Washington, de Arlington, É Massachusetts, é não é? Virgínia, Ah, sim. é Virgínia. É próximo ali. É. Não, legal. E o primeiro contato que você teve foi na escola mesmo com o idioma? Ou você Não, nem tinha inglês na escola, ah, né, na sim. época. Eu pegava, assim, filmes que eu gravava, né, na época a gente gravava, filmes VHS, né? Eu lembro disso aí. e música também, né, É, e aí eu procurava no dicionário, né, pedi para os meus pais um dicionário e aí eu fui, pesquisando e aprendendo. Aí depois eu fui para a escola e eu percebi que era bem difícil, não era o que eu estava esperando, concordo. né, assim como qualquer habilidade, no Sim. começo é um choque, assim. E essa transição de ser aluna para virar professora, como é que foi isso? Então, na verdade, eu fui pensar, né, quando a gente chega àquela idade que a gente quer trabalhar, né, Sim, aí eu comecei a pensar: "Nossa, o que que eu gostaria de fazer?", né, e eu vivia dentro da escola de inglês. Naquela época também não tinha internet ainda, mas tinha alguns computadores lá na escola que a gente podia estudar, fazer exercícios e tal. E eu sempre gostei de usar o meu tempo bem, né, pra realmente grow, né, crescer. sim. Aí eu percebi que eu gostava de ficar ali, e aí eu pedi um emprego na escola de inglês onde eu trabalhava, e eu consegui. Aí eu comecei a ser monitora de uma sala, né, que chamava Sim. Resource Center, um centro de recursos, onde eu aprendi ainda mais. E aí uma das secretárias, me disse assim: "Olha, você tem jeito para dar aula". E nessa época eu já estava cursando letras. Sim. Aí que eu fui para a sala de aula, também foi uma transição, assim, bem, passo a passo, né, eu não cheguei já dando aula para várias faixas etárias, Sim. comecei bem devagar e aí fui crescendo ali. Então você tem uma formação pedagógica, Sim, eu sou formada em letras, né, inglês e português, embora a minha vocação eu acredito que seja realmente para inglês, em inglês. embora eu também dê aula de espanhol. É conjunto, quando você forma em letras, você automaticamente tem que fazer o inglês na É, pedagogia? Como é que funciona? hoje em dia já não, né, Ah, você sim. pode escolher o espanhol. Mas antigamente era, ou não? Antigamente Eu lembro era. que os professores falavam, eu lembro É, sobre isso. isso. E muitos deles vão para a área, do português, né, porque é Sim, mais tranquilo, o idioma, assim, que a gente já lida com ele, né. Inglês leva muito mais tempo para preparar a aula, sim. eh, demanda muito mais, tempo ali, Não é né, a para língua estudar. materna nossa, né, É. então tem mais dificuldade mesmo. Na Aham. escola eu lembro que
assim, o ensino, ele tentou sempre inserir o inglês, né, lá de pequenininho e tudo mais. Só que ainda é muito dificultoso no Brasil, né. Eu acho que a gente deve ser o quê? Que 4% que fala o idioma hoje? Você tem alguma métrica de Sim, cabeça? não tenho, uma métrica, assim, exata, Uhum. mas a gente tem aquelas pessoas que entendem muito, então, por exemplo, vai viajar, consegue entender, mas não consegue falar, Ah, tem essa também. né. Tem aquele pessoal que evita o máximo que pode, inclusive agora com os desenvolvimentos tecnológicos, né, conseguem usar as tecnologias a Sim. favor, para Hum, viagens e tudo sim, mais. Eh, Porém, agora com o mercado de trabalho mais globalizado, o pessoal está precisando muito, inclusive na sua área, você deve sim, ver, né. exatamente. A gente tem aluno, por exemplo, que presta serviço para a China, que presta serviço para Alemanha, Suíça, e que o idioma é universal, é inglês. E tem aqueles que funcionam razoavelmente e tem aqueles que funcionam bem, né. Então há um gap aí, Sim. uma brecha entre você entender um pouco, falar um pouco e você ser bem funcional em inglês. Sim, eu também vejo assim. E o que que você me fala, uma curiosidade também, a diferença do inglês britânico ali, o europeu, e do americano, assim, o que que seria uma diferença, uma nuance básica, assim, entre eles? Aham. Normalmente, o pace, que é o ritmo que eles falam, né. Sim, Então o americano fala muito mais rápido, junta bastante, né, as palavras, muito. faz os links ali, e, o britânico é mais calmo, fala com mais tranquilidade, e tem algumas palavras, que são diferentes, né. É verdade. Então, por exemplo, você vai falar, hã, truck. Truck é o caminhão Sim. americano. Uhum. No inglês britânico eles dizem lorry. Nossa. É. E isso, eh a gente consegue passar para o nosso aluno, né. Então, se ele for para a Europa, para os Estados Unidos ou, sei lá, Joanesburgo, na África do Sul, ou para a Austrália, ele consegue ali, se fazer entender e Sim. entender as pessoas, porque a gente usa um material internacional. Então, quando a gente tem um material internacional, quer dizer que está Ele tudo ali adapta a globalizado. diferentes culturas, né. Sim. Eu vejo assim, o inglês mais fácil de que não é nativo, pra mim, é da Índia, assim, é muito tipo assim, eu consigo entender mais rápido o que eles falam. Eu não sei se é a forma que eles falam, mas fica bem mais fácil. Você chegou já a ouvir o inglês indiano? Sim, sim. Hello, Se eles fosse falam todo assim, hello. tava bom. É. How are you? É, então, é isso, essa puxadinha, né. Que acontece? Nós, brasileiros, a gente consegue desenvolver alguns fonemas, É, né, bem parecido com o inglês, americano ou com o inglês britânico. Hã, Embora alguns fonemas nem tanto, né. é. Então o R, por exemplo, então quando a gente fala horse, muitas pessoas falam assim. Faz o som do R, Sim, horse. E não é esse, eu falo que é um sopro, horse, que vem aqui da garganta, né. sim, mas é Eh diferente, né. e o indiano também, ele não consegue produzir certos fonemas, né, e o Hum, H para eles é muito difícil, sim. né, inclusive o alemão, o W para ele vira V. Nossa. Então ele fala: "What's your name?" E esse desafio, assim, do inglês, o que que você considera, assim, que você acha que é aquela parte que mais pega, assim, pra quem tá começando, iniciante, já tem uma noção da língua, mas o que que você vê, assim: "Ah, isso aqui é o que geralmente eles sempre pegam mais", tem alguma coisa nesse sentido? Na verdade começa na mentalidade, né. Muita gente acha que aprender alguma coisa é fácil, em 6 meses eu aprendo, né. Se chegar uma pessoa aqui e falar para você: "Olha, eu quero aprender o que você faz em 6 meses", você consegue passar? É muito difícil, assim, mesmo com IA, a tecnologia é um negócio de muitos anos, né. Exatamente. Então, como tudo na vida, é uma habilidade que demanda tempo, demanda dedicação, demanda motivação e para conseguir eh Habituar com a língua, né. essa proficiência, né. Tem muitas pessoas falam assim: "Ah, eu quero ficar, hã, hã, Fluente. fluente em 6 meses". Nossa,
Acho que é Impossível. muito difícil, né? Humanamente impossível. Acho que talvez até para um robô, para ele ficar fluente em alguma Mesmo coisa. se ele morar, né, nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai até pegar o sotaque e tudo, é demorado, né? Sim, a gente tem relatos de pessoas que foram para países onde a língua materna é inglês. Sim, eh, Na verdade, não gosto de falar língua, eu gosto de falar idioma, onde o sim. idioma é inglês, e sofreram muito. Eu tenho amigos meus e pessoas famosas, né, pessoas que viajam muito, que vivem nesse lugar e relatam que tinha que ficar com um caderninho, anotando, que ficava depressivo porque não conseguia entender tudo rapidamente. Então, É, realmente é um processo, e a gente tem que respeitar esse processo natural do ser humano. sim. Acho que para turista é mais simples, porque ele tá indo conhecer a cultura e tudo mais, ele não vai se exigir tanto, né? Mas realmente, se ele souber, fica muito mais fluido, né? Eu lembro que a gente foi lá pra. O meu sonho era Nova York. Então, eu tinha um sonho, não tinha um idioma, mas eu ia de qualquer forma, não interessa. Claro. E aí, assim, eu consegui desenrolar, óbvio, com muita fricção, mas porque quando eu cheguei lá, eles não falam hispânico. Ele, tipo, do you speak Spanish? No. Então, no atendente do hotel, você conversa no mercadinho, eles não falam. E aí eu falei, vixe, aqui eu vou ter que me forçar. Eu lembro que eu comecei a ver alguma coisa, só que o que eu senti de ir para os Estados Unidos? Depois a gente pulou para Orlando, né? Aí, Orlando Ah, Orlando é é muito cheio de mais simples. brasileiro. É, não, a própria moça da farmácia começou a falar português comigo. Aí eu falei, mas você é brasileiro? Não, tal. Ela era latina e tal, de outro país hispânico, e ela começou a falar português porque ela falou que tinha muito brasileiro. Mas eu percebi uma coisa quando eu fui pra lá. Então, meu inglês, assim, é ultra iniciante ali e tal. Eu percebi que o tempo que eu fiquei lá, começou a ficar mais fácil ouvir as pessoas. Sim. E às vezes chegou a camareira um dia, eu lembro certinho disso, né? Porque tem um delay pra mim. Eu consigo até entender ali uma parte, mas demora pra processar. O Windows aqui é mais lento. E ela falou pra mim: vocês vão voltar depois? Aí eu falei pra ela: yes, before. Ela falou, after? Ah, sim, aí ficou aquela brincadeirinha, mas Sim. foi tranquilo, assim. A gente não teve muita fricção com os nativos, assim. Óbvio, tem nativo que às vezes não liga muito. Mas eu acho que é muito legal isso, né? Você se pôr à prova. Exa Porque na teoria você vai aprender de fato o verbo e tudo mais. Só que eu acho que na prática vai ter que ser você se jogar mesmo e não ter vergonha de conversar, né? Eu não tinha vergonha, eu falava com qualquer pessoa. Você acha é. importante isso? A ideia é realmente sair da zona de conforto, Sim. né. Quando você sai da zona de conforto, você se vê ali ou vai ou racha. Né, Não tem como se escapar, né? correr o bicho pega, se ficar o bicho É, come. E aí você se coloca realmente, você perde a vergonha, porque você precisa não de tem o que perder a fazer. vergonha para sobreviver e para ser funcional no mundo, Eu queria né. fazer de propósito, sabe? Porque poderia realmente arrumar, tipo assim, Um um guia. guia, tradutor e tal. E eu literalmente, a gente foi, quando a Jaque foi, e só tinha o Mikael na época. Eu fui meio que tipo assim, aventura. Ele só levou, eu só deixei programado um brasileiro pra levar a gente do aeroporto até o hotel. Aí de lá eu falei, de lá eu vou me se virar. É, Como a gente ficou próximo do Central Park, aí deu pra aproveitar bastante e tudo mais. Mas eu queria esse desafio, sabe? Eu falei, acho que vai ser legal isso. E foi realmente, sabe? Muito aprendizado, assim, sim. experiência. Mas essa parte de ter o contato com o idioma, ela é fundamental, seria legal, mas hoje uma coisa legal que você faz, que o Mikael é inclusive seu aluno lá Sim, na Inglês for You, vocês se comunicam 100% em inglês lá, né? sim. Isso Desde a secretária até o tudo. diretor, coordenador. É. E é muito importante, né? Exatamente. Então você viu, né, quando você foi para Nova York e para Orlando, você percebeu, que você ficou um tempo ali. É, Então tempo é imprescindível, assim, é muito importante. sim. O quanto mais tempo em qualquer habilidade, né, Isso, é. quanto mais tempo você fica, exposto ao idioma, mais você, entende. E tem esses contextos que fazem com que a gente grave, né, as palavras, igual você Palavras, né? falou agora do before e do É, after, né. Então tem algumas situações, que eles, começam a se habituarem. Por exemplo, nos pequenos, né, a gente tem uma hora que eles fazem um lanchinho, eles não falam: "Abre por favor", eles dizem: hum, "Open please", legal. né. E quando eles, passam alguma coisa para o outro, né, então, tem uma canetinha que o outro quer usar, né, eles viram e falam: "For you". Legal. Então são pequenos hábitos que a gente vai formando ali, que faz com que eles entendam pelo contexto.
eu tenho certeza que você não vai esquecer do before e do after Não, agora. jamais. É isso que a gente Fica coloca lá, marcado, né? exato. E por que isso? Eu vivi isso. Quando eu Sim, morei nos Estados Unidos, eu também tive situações como a sua, sim, né? E lendo, assim, na literatura de ensino de idioma, a gente vê que isso é primordial. sim. Seria bem mais fácil se o Brasil fosse colonizado por algum país de língua inglesa, né? Mais como a gente foi dos portugueses ali, tem essa fricção. Porque realmente, em alguns países, por exemplo, que a África do Sul, né? Colonização e tudo mais, a Uhum. própria Índia mesmo teve muita influência britânica e tudo mais. E para eles é meio que habitual. Se eu não me engano, eu acho que eles aprendem na escola, assim. Exato, Às vezes até como primeiro idioma. Você comentou da China, e eu vi uma pesquisa que na China tem mais chinês falando inglês, uma coisa assim, né? exato. Do que o próprio. Eu não sei se eu vou Mandarim. bobeira, o mandarim. É, Mas assim, por conta dessa globalização da China, né? Que eles isso. estão, tipo, em todos os países e tudo mais. Então, é realmente isso do hábito, eu concordo, porque é algo que eu vi na prática acontecendo, sabe? De acontecer e as palavras vão ficando comum no dia a dia, né? Então, se você não consegue hoje, por exemplo, fazer uma viagem, fazer o intercâmbio, comece em uma escola onde te expõe muito ao idioma, né? E não só coisas simples do dia a dia, mas que te coloque em temas que são importantes para o ser humano, né? Então, que você consiga desenvolver ali uma conversa, por exemplo, relacionado a. Coisas que você gosta, você acha É, que facilita? sim, mas, por exemplo, tem pessoas que se interessam muito por história, né. Então, eu Sim. lembro que eu tive um aluno que ele chegou na sala de aula e ele falou que ele estava lendo, estudando um pouco pequeno, assim, 7 a 8 anos de idade. Que ele estava, interessado sobre o Egito. E aí no livro tinha informações sobre o Egito, então, como é um material internacional, tem ali as pessoas de outras nacionalidades que vão, entregar para esse aluno essa cultura, essa informação. Esse é o verdadeiro bilíngue, é você Uhum. usar o inglês como ferramenta Sim. para ensinar qualquer coisa, né. Então, se a gente dá uma olhada aqui no nosso material, por exemplo, tem informações, olha só, de como que é construído um hot air balloon, que é o o balão, né, de ar Sim, balão quente. de ar quente. Então como que funciona? Como que ele é feito? Qual é o material? Né, isso é natural do ser humano. A gente tem essas Curiosidade, curiosidades, sim. né, e isso vai fazer com que você funcione em várias situações do dia a dia, No né. digital existe muito a estratégia do storytelling, né, o Ah, storytelling, que é basicamente tipo assim, numa oferta, às vezes numa oferta digital, que a pessoa entra numa landing page, hoje mudou bastante o mercado, mas isso já é de muito tempo. Era essencial você ter storytelling no processo, você não tipo assim, eu mesmo, quando eu fui lá na ETEC fazer uma palestra, aí eu até comentei com o pessoal que: "Ah, será que é legal colocar a parte que eu comecei?" Ele falou: "Não, é essencial." E realmente foi o que mais conectou. Eu vi que quando você fala de história, ou usou história e tal, as pessoas conectam bem mais. Então eu acho que isso tá muito ligado a isso. O ser humano é um ser que gosta de ouvir histórias, a gente gosta de filme e tudo mais, né. sim. Eu acho que isso aí é tipo assim, ele alimenta ainda mais a vontade de aprender o idioma e fica mais, fluido, né, mais flexível, mais gostoso de aprender, né. Exato, é essa coisa de conexão mesmo, né, de Sim, se sentir próximo, daquilo que você acredita, que você gosta, né, na sociedade a gente, se junta muito com pessoas que gostam das mesmas coisas do que a isso. gente, né, e isso cria um bond, assim, eh, um vínculo, Sim. né, gostoso, na comunidade. Por exemplo, eu que sou muito nerd, assim, né, não tanto igual alguns meninos que trabalham aqui, mas eu lembro que os que sabiam inglês melhor na sala mesmo, no ensino médio e tudo mais, eram os que, tipo assim, eles, jogavam, então aprendendo no jogo. Comigo foi assim, a introdução, né, de videogame. Como às vezes as produtoras não fazem todos os jogos em português, a maioria vem em inglês, né. Graças a Deus. E aprenderam muito, gente, parabéns. E aí acaba isso coisas desse meio, tipo assim, é o que mais tem prática de saber, né, de tecnologia, de jogos e tudo mais. E eu via que, assim, realmente, filmes, eu eu nunca tive esse hábito muito de assistir legendado em inglês, etcétera, mas tinha um pessoal que fazia muito isso, e aprendiam bastante, né, algumas séries e tudo mais.
Eu já fui mais para aquela parte. É que eu fui mais para business, né? Eu não fiquei muito ali de pegar o idioma, mas eu sempre me Mas que cobrei. também tem um vocabulário Sim, específico que tem. faz com que você aumente aí O seu repertório, né? conhecimento. Não, legal. Mas me fala uma coisa que eu tô pra te perguntar. Quando que foi esse processo de você. Porque assim, uma coisa é você ser aluno, beleza, aí você partiu para ser professora. Uhum. De sair de professora para ter um negócio de escola de inglês. Quando Ah, foi isso e como que foi, assim, o despertar? Nossa, isso, sabe? aham. A gente tem o bichinho, né, do empreendedorismo, não deixa a gente quieto. E eu sempre tive isso, assim, né, eu quero fazer diferente, hã, isso não pega mais, isso não dá mais certo, a gente precisa, né, ir aí, implementando, inovando com o mundo, né. Hã, na minha época, por exemplo, a gente não tinha acesso a games, Não, não tanto tinha. quanto você teve, né. Então, se a gente tá recebendo, indivíduos diferentes, o a estratégia de ensino tem que encaminhar junto. E eu sou aquariana, né, não me diz não. Então toda vez que eu falava: "Olha, vamos fazer isso", nas escolas onde eu trabalhei. "Ah, não, não dá certo. Ah, não, não pode. Ah, não. Nossa, também. Aí eu falei: "Mm-mm". Aí é puxar pro desafio. Exato. E é o que me motiva, né, é o que me dá prazer. Sim, Aí que eu, resolvi, primeiro eu saí de uma escola, né, hã, eu tive minha filha e tudo mais, eu falei: "Não, vou focar em outro aspecto da minha vida", mas assim, a vontade de dar aula sempre esteve dentro de mim. Então eu sim. dava aula em casa mesmo, e aí eu usava, assim, muito muito bonitinho, porque eu usava um quarto pequeno da minha casa, né, e aí foi crescendo o número de aluno, eu passei para a sala da minha casa, né, minha família ficou sem sala, porque virou uma sala de aula, sala de estar virou sala de Acontece. aula. E e aí aumentou ainda mais. Aí eu disse: "Nossa, não, não vai dar". E foi um crescimento muito gradativo, assim, né, aí eu aluguei uma sala. Aí de repente, em alguns horários eu precisava ter 2 professores, porque tinha mais procura, aí eu aluguei 2 salas, e aí aumentou, eu aluguei 3 salas, e aí ficou apertado o espaço, não dava mais para receber, com a qualidade que a gente sempre colocou, né, Sim. então as nossas salas são com números reduzidos de alunos, justamente para que tenha o desenvolvimento ali do tempo, ideal para que E uma se atenção desenvolva. também, né, mais customizada. Sim, é bem a gente está muito perto ali do aluno, e do aprendizado e tudo mais. E aí não deu desse lugar, a gente foi para um espaço maior, onde a demanda cresceu, nós continuamos com as mesmas os mesmos princípios, né, números reduzidos, material internacional, somos parceiros de Cambridge, né, então assim, com essa tag aí, esse parceiro, que nos traz muita credibilidade, porque eu digo que não é a gente que nos avalia, Sim, né, são. Cambridge é que nos avalia, Hum. né, aí e a E gente e só tá cortando você, aham. explica um pouco mais para quem não conhece sobre, Cambridge, como é que funciona Ah, Cambridge? então, Cambridge é uma instituição, né, universitária que dentro dela tem vários outros ramos, e é uma instituição europeia de 800 anos. Então assim, eles, são estudiosos, que escrevem sobre o ensino de idiomas, são os mais conceituados do mundo, e fazem, produzem material, fizeram um nivelamento de idioma, né, fizeram um nível, de inglês mesmo. Então, por Sim, exemplo, tem: você é o metrificaram o básico. processo de aprendizado do idioma, Isso, literalmente. colocaram aí uma métrica, Sim, obrigada, e passaram para o mundo todo. sim. Então, internacionalmente, é essa métrica que vale. Eu tenho até uma foto lá depois da métrica que está no nosso site. Isso, já vamos coloca aí, Felipe, pra gente ver, ela trouxe umas fotos aqui. Então eles são, tipo assim, é como se fosse um selo de qualidade ali. Exato. E 800 anos é tempo, hein. Então, é aquilo, né, não fala não, para Sim. mim. Então a gente, segue essa métrica, Ah, que é, né, o padrão europeu ali, né.
Então, Certo. o aluno começa com, no A1, depois ele vai para o A2, para o B1, Beginner. B2, C1, C2. E aí tem, né, A1 é beginner, aí vai aqui do C2, que é o Advanced Proficient. Isso daqui é independente da idade? É independente da idade. Ah, E a tá. gente tem uma coisa muito, assim, linda, que a gente tem, alunos de 11, 12 anos no nível B1, que é muito difícil chegar. Eu imagino. Então, isso prova que estar nesse ambiente, cheio do idioma fluindo assim, eh, contribui muito e eles conseguem aprender. Então Cambridge desenvolveu essa métrica e para cada nível existe uma prova que é que é, aplicada por Pra você Cambridge. passar de nível. Isso. Hum. Então, assim, ele serve como uma motivação para você ir na escadinha, né, e também serve como avaliação. Como eu estou indo como aluno? Hum. Será que eu preciso desenvolver mais a parte do speaking, que é da fala, a Sim. parte da leitura? E é muito interessante que um outro parceiro nosso é a cultura inglesa, e a gente, eu conversando com o coordenador da cultura inglesa, a gente descobriu que o brasileiro tem um déficit no writing, que é na escrita. Ah, tá. Então a gente já está aí com um plano para organizar, e sanar esse déficit na Os escrita. pilares, assim, do idioma, tem a escrita, o Aham, a ouvir, a audição, audição isso, a fala, e a fala. e tem speaking, listening, reading and writing. Então, espera aí, Hum. fala, a A leitura, leitura. a escrita Uhum. e a audição. Ah, São entendi. 4. E tem aí a parte, outros frameworks que a gente fala, né, Sim. outros parâmetros, que é o quê? A colaboração, né, de você trabalhar em equipe, você conseguir colaborar. Uhum. Isso são habilidades, assim, fora da língua, né, do Entendi, idioma. entendi. Tem você aprender a aprender, que é o quê? Você ir lá pesquisar, e desenvolver o que você quer se comunicar. Tem vários outros frameworks, Sim. que são importantes também para Cambridge. Essa palavra Embora a gente usa bastante aqui, framework. framework, é? Às vezes a gente fala do nosso jeito, framework e tal, mas usa muito É. no desenvolvimento. Uhum. Ah, legal, ele tem todo um processo, né? Põe aí na outra foto que ela da operação. Então, hoje você é proprietária da English for You. Do É For uma You. franquia, é isso ou não? Não, eu que Ah, é seu criei, mesmo? desde o nome até o conceito todo, Eu jurava que era uma né. franquia. Não, não. Ah, legal. Hoje a gente tá, né, ali próximo à maternidade, Sim. eh, e a gente Aqui é o novo local. Você falou que você teve que ir aumentando, aumentando, mas não era aqui. Esse é um não, outro? não era, Ah, era tá. era Qual que é o tamanho aqui dessa operação hoje? De espaço, assim? Ah, tem quantas salas e tal? hoje em dia a gente tem, 5 salas, mas elas são mais adequadas, Ah, sim. né, pra gente. O espaço da recepção é maior, a questão do estacionamento, o espaço, né, pra gente fazer atividades ali com as crianças ou mesmo Põe na os próxima que a gente adultos. vê, acho que tem uma outra que ela mostra ali. Se passar pro lado, não vai indo lá? Ah, tá. Mas que você apertar pro lado, acho que ele vai. Ah, Ah, esse é tá muito legal. legal. É isso que a gente fala, de tópicos realmente, interessantes para o Sim, aluno, sim. Nossa, o né. Mikael gosta muito dessa questão de sistema solar. Nossa, ele gosta muito. Eu costumo até brincar, porque, tipo assim, eu achei que ele gostava mais de carro mesmo, assim, mas o menorzinho, que é o Davi, ele gosta mais do que o Mikael de carro. O Mikael gosta, mas o Mikael gosta de outras coisas, assim. Entendeu? Até agora a gente tá jogando bastante xadrez, sabe? Ele já sabe como é que é as peças e tal. Sim, sim. E o Micael é uma criança muito, curiosa, É, ele é muito né, curioso. então e é uma esponjinha. Então quanto mais você entrega, mais Vai vai absorvendo, absorvendo, né? né. E muitos são assim. O que que por que que, eu não fiz franquia, né, "Ah, Ah, Fernanda, sim. você poderia comprar uma franquia". A gente tá fora da caixa, Sim, né. porque aí você tem a tua própria metodologia, né? Sim, se eu percebo que, o nosso aluno ele está precisando de um outro material ou uma Uma outra outra abordagem, didática, né? a gente vai lá e a gente consegue. Então Entendi. me dá mais flexibilidade para
Ah, Vocês esse é usam bastante jogos de tabuleiro? sim, esse aí é um jogo muito legal, é para incentivar a leitura, né, então conforme você vai lendo as cartinhas, eles são pequenos, você vai conquistando território. Ah, sim. E Então tá gamificando praticamente. sim, E isso é muito usado hoje, sabe? Não só de idiomas, mas, por exemplo, a própria Hotmart, que foi onde que eu comecei lá em 2018, foi o aham, primeiro lugar que eu lancei o produto e tal. Eles falaram e estão aplicando muito gamificação no processo, porque eles falam que é muito mais fácil de digerir o aprendizado. Fica exato. algo mais dinâmico, flexível. Uhum. Vai naquela situação que você disse do before e do after. É, Você se encaixa aqui naquela situação, né, o seu cérebro ali conecta aquilo como uma memória de longo prazo e sim. realmente fica, né, é bem Então vocês interessante têm isso tudo. vários desses tabuleiros, sets de jogos. Sim, inclusive a gente tem uma plataforma, né, o nosso material também vem com uma plataforma, E Mikael você que faz. criou tudo isso? Como é que foi? Você É, foi eu fui aderindo pesquisar, eu ah, fui sim. pesquisar. Primeiro eu vou para a literatura, né, o que Ah, que a sim. literatura está falando, né, o que que está acontecendo de melhor aí no ensino de idiomas, no mundo. Então primeira parte foi material, então tem que ser um material internacional e eu sempre digo assim: "Olha, eu sou professora, Sim, né, eu não desenvolvo material, sim. então cada um, né, no seu quadrado. Eu vou atrás de parceiros, igual você, eu vi em um podcast que você fez com o Ítalo, eu acho que vocês falaram de, eh, investimento, que Ah, você sim, vai lá e isso. procura, né, aquela empresa que te dá aquilo que você quer. É, porque se você, por exemplo, é professora, você usa a sua habilidade e potencializa ela, né? Igual eu, por exemplo, eu sou empresário, eu não tenho tempo para ficar vendo sobre investimento. Exato. Aí procurar pessoas que vão agregar, né? Aham. E aí isso tudo tem na literatura, inclusive nos frameworks de Cambridge, Sim, né, aí a gente vai, fazendo. E é muito interessante, na última vez que a gente foi convidado para um evento de Cambridge, a gente sim, assim, a gente se sentiu muito bem, porque tudo que os autores, os estudiosos que vieram lá da Europa, que, né, para cá para o Brasil, porque eles vêm sempre, e nós como parceiros somos convidados, sim. eles estavam falando exatamente aquilo que nós A estávamos mesma fazendo. língua que você aplica, eles falam. É. Então a gente se sente muito bem de que, olha, a gente está entregando o melhor, que tem aí no mercado para o nosso cliente aluno. Não, que legal. Nossa, é muito bacana saber, igual eu te falei, eu achei que era uma franquia e tal, mas é interessante, porque aí você tem uma metodologia própria, você tem requisitos ali que você consegue customizar também. Porque também se fosse uma franquia, eu acho assim, igual eu falo, tudo tem um ônus e um bônus. A franquia ela tem Sim, toda uma estratégia de marketing, eles ajudam nesse processo, eles podem trazer resultados para você, ó, aconteceu isso aqui em várias cidades, a mesma coisa. Legal, só que por outro lado você vai ficar preso ao processo deles. Então, como você é muito criativo e a professora também gosta de ensinar, tem metodologia própria, realmente teria muita fricção nesse processo. E exato. algumas escolas, assim, que eu vejo muito sobre business e negócio, assim, é praticamente É. é lazer para mim ver. E eu vejo que muitos criaram negócios através disso. Eles estavam numa operação mais engessada e eles saíram para criar, porque eles tiveram uma ideia, um insight e tudo mais. Então é muito legal que realmente com você foi isso, né? É assim, a gente poder estar, ligado ali no mercado e fazer o que é melhor para o nosso cliente, para o nosso aluno. E às vezes a gente acha que não, mas a nossa escola tem, assim, um número de alunos bem, interessante para uma cidade pequena que existe outras escolas, Sim. né, de idioma, inclusive grandes, assim, em, estrutura. Então às Marca, vezes você fala, assim, é uma marca forte, né? aham. E que são de franquias, né, então a Sim. franquia traz essa coisa boa de ajudar no É marketing, uma tudo expertise que mais. eles aderem ao longo dos anos, né? Mas aí eu tive que escolher, né, Sim. ou eu Faria mais faço isso ou sentido, aquilo. exatamente, senão você teria um material mais genérico entre si. É, Ah, legal, foi eu acho que é uma boa escolha sim, porque, eu mesmo, assim, é muito parecido, né, então hoje a gente tem tecnologia própria mesmo, ai, é. aqui praticamente a gente fornece tecnologia para outras empresas que usam a gente por trás, mas tem outra marca, é o famoso white label, né. Aham, Então a gente faz muito isso, e eu acho que muito desse processo, assim, de ser criativo, querer criar coisas, né, uhum. E estudar, né, estudar porque, muito, é. você também, assim como nós, baseado, Sim. em o que tem aí de De mais. estratégia, do que funciona, né, Uhum, quais são eu não tenho muito esse hábito de leitura de livro, mas eu leio muito, assim, material, pego sim. material ali e tudo mais,
às vezes é óbvio, não tenho muita prática de ler um material muito grande em inglês. Às vezes uma notícia eu leio, mas é um material muito denso, aí, óbvio, você traduz e vê esses materiais. Mas eu acho que esse hábito de aprendizado e se adaptar à sua realidade, né? Eu acho que as Sim, pessoas têm realidades diferentes. Às vezes tem pessoas que gostam mais de livro, igual o Mikael. Eh, Até falando, às vezes, esse processo de tela e tudo mais, a gente tentou ao máximo. Quando ele foi pequenininho, a gente pecou bastante. E a gente reconheceu que ele teve muito acesso à tela, pequenininho. E depois a gente conseguiu pivotar para ele ter mais acesso a material físico, desenho, corte. Então ele gosta muito de ler. Ele tem até um hábito engraçadinho, quando ele vai no banheiro, ele quer um livrinho para ele ler. Não sei se aham, você sabe disso daí, é, mas ele tem esse hábito. Então, assim, acho que essa é a coisa de você induzir, né, as crianças a tentarem ir para esse lado. sim. Até essa parte do inglês, às vezes eu faço uns testezinhos com ele. Ô, Mica, e como é que fala azul em inglês, tal? Às vezes eu vou puxando umas coisinhas, assim, sabe? Que eu lembro. Mas é importante também, se os pais ajudarem as crianças, fica mais fácil. Não só, tipo assim, se vira na escola. Mas aí você vai puxando esses gatilhos e vai vendo, que legal, meu pai gosta que fala sobre isso. Você acha Sim, importante é isso? legal, porque valida, né, O que ele tá o que ele aprendendo. está aprendendo. Eu lembro que quando eu, estudava, meu pai vivia me perguntando: "Ó, como fala isso? Como que fala aquilo?". Isso. E eu me sentia muito bem, eu me sentia, assim, próxima dele, por ele estar querendo Te entrar ali no ajudar, meu, tudo. no meu mundo e saber, ficar interessado sobre o meu O aprendizado. assunto, né, o que você tá fazendo, E é uma coisa que eu era uma coisa que eu gosto, né, então, né. assim, nos ligava. Legal. Que vamos falar agora sobre, assim, a gente tá na reta final. Pra quem que você considera, assim, ó, se uma pessoa quer melhorar o inglês dela, alguns pilares, assim, algumas sacadas, assim, que você pode dar, não sei se eu posso chamar desse nome, Uhum, mas um direcionamento, assim: "Ó, eu recomendaria você tal", óbvio, é muito genérico que a gente tá falando, né, cada pessoa às uhum, vezes tem uma realidade. uhum. Mas que você iniciaria, assim, de dica, que você falaria nesse sentido? Ter contato com o idioma, Sim, primeiro. Então, você pode jogar, você, pode pegar uma música, né, e cantar junto, aprender uma palavra ou outra, fazer aplicativos, hã, assistir ali algum filme que você já viu em português, passar para o inglês, legal. né, inglês com legenda para você Filme ver que ali. que você gosta e já sabe o que que acontece, que aí fica mais fácil de entender, né. Diminui ali a nossa ansiedade, É, né. Eu gosto, assim, eu gosto de idiomas, né, então, o francês me encanta. Então, de vez em quando, eu coloco ali alguma série que eu já vi em francês, para ver o que que eu entendo, porque eu sei o que que vai acontecer, né, então essa parte do entendimento eu já eu tenho. já ouvi música no Spotify, tinha algumas músicas, agora faz um tempinho que eu não vejo, que era francês, e parece que dá pra descobrir o sotaque, né. Eu falei assim: "Eu acho que é francês", aí eu pesquisei o nome e era mesmo, assim, É. tem um sotaque que dá pra descobrir mais ou É. menos, né. E quanto mais você pesquisa, mais você vai entendendo e fazendo sentido para você. Depois disso, isso são, a gente chama de input, né, que é quando a gente, aprende algo, mas a gente precisa do output, que é quando a gente fala. Sim, E isso, para isso você precisa procurar uma escola de inglês ou um amigo que fale inglês, para aquele ganchinho, lembra que você falou no começo? Nossa, eu entendia bem, mas aí demorava um pouquinho um para delay. responder, para esse delay, desculpa, ficar, menor. Sim, verdade. Porque é igual uma engrenagem. Quanto mais você, né, vai ali, usando, mais rápido fica, mais lubrificado ali, fica bom. É, porque quando a pessoa fala que vai fazer um intercâmbio, eu vejo assim, que ela tá praticamente, se impedindo de talvez não praticar, porque aí vai ser obrigatório, não vai ter pra onde fugir. É, Então acho que isso que por isso que às vezes, assim, o intercâmbio ele acaba dando essa habilidade mais, não sei se é mais rápido, mas, assim, é certeza que alguma coisa vai aprender, né. sim, Mas nem todo mundo consegue, né, às vezes deslocar e tudo mais. E na escola eu acho que é mais ou menos assim, porque ela vai: "Ah, nossa, eu tô pagando a escola e tudo mais", então ela vai se cobrar, como se fosse um personal trainer uhum. de academia, né. E é engraçado, assim, na escola eu tenho uma frase que eu sempre falo para todo mundo, que é: "No Portuguese under my roof". Sem português aqui embaixo do meu teto. Para que eles, Cria o realmente hábito, né. sim, e é muito legal porque, tem algumas turmas que
e alguns alunos que já chegam da porta para dentro, isso eu já escutei de pai, né? O Hum, pai falou, eu fiquei aqui esperando o meu filho e achei muito interessante, porque da porta para dentro eles falam inglês automaticamente. como se fosse uma mágica. É, né? E aí você falou dos livros, né? Que o Mikael tá interessado. A gente coloca todos esses resources, esses. Peraí. Tipo assim, são itens, né, que vai ajudar, né? Ali. Mecanismos, É né? isso. Que para que eles vão até lá e abram Sim, tem um o hábito, livro. né? Ontem, por exemplo, depois da aula, 2 alunas pegaram livros para ler ali, sentado na recepção, que elas já sabiam a história. Então, uma que eu adoro, que é The Gruffalo, que é o Grúfalo. Ah, o Grúfalo. Então, elas, como elas já sabiam, elas têm que 5 anos. Elas estavam ali falando a história em português, mas tendo ali contato com as letras, Sim, com um livro que fala em inglês. Aí eu fui sim. lá, né, li um pouquinho. Então, e assim, livre. Ela vai lá, pega, abre, vê. Espontaneidade, né? É, Porque também, se for. Quando exige muita cobrança, acaba gerando um pouco de desânimo, né? Então, por exemplo, livro tem essa coisa que desperta na pessoa, né? sim, é. Jogos, sei lá, xadrez, né? Ah, xadrez é chato pra maioria das pessoas. Mas eu, por incrível que pareça, sempre gostei do xadrez. Achei legal, assim. Não muito que eu sou viciado nem nada. Mas, assim, sabe? Pra você desligar um pouco e focar no jogo. Porque ele tem várias coisas que Sim, acontecem. e aprende muita coisa Aprende, também, né? aprende. Estratégia ali, técnicas, E aí eu táticas. chegando pra, tipo, o Mikael e tal, meu filho e tal, fala, não, vamos jogar aqui com o papai e tal. Aí ele vai despertando um pouco. Não é um negócio que eu tô brigando, não, você tem que aprender isso. Sim, não. Aí acaba gerando fricção, aborrecimento, né? Essa rigidez, não faz não faz bem. Que é um pouco que tem nas escolas convencionais, né? Que eu Exato. acho que também seja um motivo da fricção tanto assim de aprender o idioma, né? É. Então você tem que ficar aqui sentado, fazer 20 exercícios, e isso é muito repetitivo e não é motivador. É verdade. Eu acho que isso é o grande diferencial, assim, de você ter a estrutura que você tem. Porque assim, se o ensino comum fosse muito bom, acho que nem existiria, né, o Não, eu seu não negócio. precisaria abrir minha escola. O Flávio Augusto, que eu sigo muito há muitos anos, foi dele que eu conheci esse mundo de empreendedorismo, ele sempre fala, né? Se o inglês fosse, tipo assim, todo mundo aprendesse, né, não existia meu negócio. Né? Porque Exato. as pessoas precisariam buscar formas alternativas Uhum, de aprender o idioma, né? exato. Mas eu acho muito legal, assim, essa questão. E o que você vê, assim, daqui pra frente em relação a desafios? Como que tá sendo isso hoje? Você tem alguma pretensão futura? Que você pensa, nossa, em algum momento eu quero fazer isso. O que você tem alguma coisa assim que você Uhum. pode compartilhar com a gente? Assim como a escadinha ali, né, do framework de Cambridge que eu mostrei, eh, é a minha vida, né? Então eu sempre quero ir para o próximo nível e isso motiva, né? Eu acho que o bonito da vida é isso, que você sempre É um pode desafio aprender. novo, né? É, Uma nova e, fase. aham, é. A gente tem, né, várias intenções. Virar uma franquia. Então, eu acho que é uma boa. Já me Porque falaram, várias pessoas já comentaram. falaram. É um índice bom, hein? Inclusive, outras escolas regulares já nos convidaram para a gente dar aula para os professores, né. Hum, Então, assim, olha, então, o coordenador de uma empresa grande, uhum. internacional, olha, os meus professores precisam estar em contato com o idioma. A gente não consegue tempo para fazer isso daqui e a única escola que eu confio para fazer isso pra gente é a For You, né. Então, aí a gente começa a treinar os professores, né, no idioma, a fazer com que eles tenham, Um produto B2B, é, né? Porque hoje praticamente seu produto é maioria B2C, né? aham, Alunos e tudo mais. Aí você praticamente tem um produto novo, né? é. Você pode ir adaptando ele e tal. E tem muita demanda também, né? Sim, e outra demanda que a gente tem visto é professor que sai da faculdade e não sabe dar aula da Hum, maneira correta. a metodologia mesmo. Exato. Então aí a gente também foi procurado, por, professores mesmo e instituições que perceberam que: Olha, o nosso professor não está entregando aquilo". Mas a Sim. gente também não tem muito no mercado, como a gente falou no começo, que
professor de inglês é difícil Sim, ter, né. sim, Bom, eu digo assim, professor bom de inglês, sim. né. Então, ó, vamos, trabalhar esse Esse cliente processo, interno né? que a gente tem, né, que é Uhum, o professor da escola, que é o cliente interno, sim. vamos trabalhar com que ele consiga entregar aquilo que a gente está querendo que ele entregue. De forma mais inteligente, mais fácil de entender, né? Isso, Porque e tem como tudo isso também, né? exato, e como a gente já faz isso com os nossos professores, a gente consegue, Replicar colocar isso, né? esse serviço aí para o B2B. Sim, é um business, eu acredito muito nisso. A empresa, qualquer negócio, tipo, a gente tem muita diversificação de negócio. Até quando você chegou, eu te apresentei, não, a gente trabalha com digital, mas nós temos a parte de mentoria, consultoria que a gente está implementando, a própria parte de marketing mesmo pago, os canais e tudo mais. Uhum. E você chegou já a fazer alguma coisa nesse sentido de usar como que tá o canal digital hoje da English for You? A gente está começando agora, né, é muito interessante que quando a gente recebe professor novo, eles dizem assim: "Nossa, a parte pedagógica da sua escola é muito bem estruturada". Então a gente Sim. começou lá no pedagógico, né, porque sou Que é o mais professora. importante também, né? É. E agora que a gente está pensando Nessa isso, parte né, de marketing, divulgação. desenvolver o site, dar uma organizada ali no Instagram, né, e organizar essa parte, porque realmente é o que eu falo, né, eu sou professora, agora eu preciso Sim. de um parceiro para desenvolver essa Aí, ó, parte. Aí, ó, Microsoft aí, vamos ó, tá lá. disponibilizando. É, exatamente. Ah, mas que legal, Fernanda. Eu acho que deu para pegar bastante insight aqui. Foi muito legal saber aí como é que foi a tua jornada. Você tem algum desejo de conhecer algum outro país ainda? Como é que Ai, tá hoje aí? eu tenho. Eu sempre falo, sempre Não só digo, né. pelo idioma também, mas Então, apesar que no é, fundo vai ser, às é. vezes, né? O meu grande sonho é poder morar 1 ano em cada país, Hum, né, inclusive para aprender. Então aí tem uma lista, né, sim. Inglaterra, França, Itália, Irlanda, Canadá, e por aí vai. Ah, legal. O Londres é que muita gente às vezes, acho que tem meio que 2 principais caminhos. Tem um pessoal que vai mais para o inglês de Londres ali, né, mais para a parte de Europa, e outros mais para os Estados Unidos, né, acho que tem muito isso. E também tem o Canadá também, né, que a gente não falou, Ah, mas ele é bem forte nessa questão de sim, aprender o idioma, né. sim. Inclusive eles, são muito bem-vindos à imigração, É isso, é verdade. né, principalmente em algumas regiões ali que são as mais geladas, que tem menos população, Sim. eles, É, porque os recebem Estados Unidos hoje no bastante. cenário atual, ele tá bem mais, assim, restrito, Restrito, né. tá bem restrito. Recentemente eu consegui aprovar o visto para minha mãe. Ai, que A bom, gente foi para São Paulo. parabéns, porque ó, É, turista, né, não sei, mas mesmo assim eu fiquei um pouco receioso. mas eles estão dando 10 anos, não estão? É, isso, 10 Então, anos. Aí ela conseguiu aprovar, tudo mais, ali na hora, ela falou assim: "Ah, ele fala com um sotaque meio estranho, né", porque é nativo, né, ele é sim. praticamente um federal, assim, né, americano. Uhum. Mas aí deu certo, aprovou ela e tudo mais. Eu não sei Ai, se que pelo fato bom. de eu ter ido, né, Sim. ajudou, mas assim, são várias coisas, eu não considero que é uma coisa só, né. Tem um São perfil vários todo, fatores, né. né. Mas legal. Bom, se você assistiu esse episódio, gostou, já comenta aqui, fala o que que você achou de legal, ou alguma ideia que faltou que a gente poderia trazer a Fernanda futuramente depois para estar falando. Alguns insights que você teve sobre idioma, alguma coisa que você lembrou. Então, só comenta aqui pra gente. Eu vou dar a palavra para ela passar os canais. Hoje, como que faz para te encontrar? Quais são os canais aí do seu e da sua escola? Bom, a gente tem o Instagram, né, que é o @foryouenglishschool. A gente tem um site também, que é For You English School. E a gente está localizado ali no centro da cidade, próximo à maternidade. Na rua da maternidade mesmo, né? Da É, portaria, né? aham. E a gente também tem o nosso telefone, posso deixar? Bote à vontade. Espera aí, deixa eu colar. Deve. Aí o pessoal já pode conhecer o seu trabalho, né? Pelos canais eles já vão conhecendo. Bom, é o 19 2172 0158. Legal, porque quem tá ouvindo no Spotify agora já tem o número aí. É, Ó, novamente, muito obrigado, tá, pelo seu tempo. obrigada Foi um eu. bate-papo muito legal. A gente Adorei conversou de também. várias coisas aqui. Aham. E é isso. Comenta, compartilha, manda aí pra alguém que tá nessa descoberta, às vezes quer virar um professor ou tá querendo mais aprender o idioma. E é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.